Olá, estudantes da terceira do ensino médio. E aí, tudo bem com vocês, galera? Como é que vocês estão? Sou o professor Felipe. Estou aqui para gravar mais uma videoaula de sociologia para vocês, tá bom? De olho na tela e vamos ver aqui o título da nossa aula. Olha, Estado Nosso de Cada Dia, né? O pão nosso de cada dia, não, é o Estado Nosso de Cada Dia. Nós vamos entender ainda mais como que funciona aqui o nosso Estado, as nossas leis, as nossas legislaturas, Constituição, né? E a gente vai estudar aqui especificamente o Estado, né? Porque é muito importante. Todo mundo sabe que o Estado, né, é o país que a gente mora. Eu não estou falando do Estado, o Estado de São Paulo, o Estado da Bahia, o Estado do Sergipe, não. Estado com letra maiúscula é o país, é a União, tá? É o governo federal, o Estado todo. É o Estado brasileiro, né? Então nós vamos aprender isso, né? Nós vamos falar bastante de política, né? Porque nós estamos em um momento que é necessário a gente falar cada vez mais sobre política para as pessoas entenderem, né, a real ciência política, né? E não a politicagem como a gente já viu aí, né? Então vamos aqui para o próximo slide, para o segundo slide, vamos retomar uns pontos importantes antes. Ó, acompanhe comigo aqui. Os seres humanos vivem em grupos, famílias, tá? Familiares, profissionais, educativos, né? Você tem seu grupo da família, pode ver aí no seu WhatsApp, tem o grupo de Zap da família, do trabalho, da escola, né? Tem o dos amigos, tem o da igreja, tem tudo, né? Então a vida é assim também, né? Igual o WhatsApp aí, né? Cheio de grupos, né? Que você vai presencialmente, né? Hoje em dia é híbrido, né? Você vai tanto virtualmente quanto presencialmente, mas vamos pensar no presencial. São grupos, o grupo da igreja, o grupo do trabalho, o grupo da escola, o grupo dos amigos, o grupo da família, né? Que você tem ali círculos sociais que você frequenta, né? Diversos círculos sociais, tá? E, ou seja, ali dentro, né? Por isso é tudo dentro da sociedade. E por isso precisam se relacionar e tomar muitas decisões coletivas, né? A família tem que decidir coletivamente, a sala de aula, que é um coletivo, a equipe de trabalho, a equipe de oração da igreja ali que cuida, todo mundo tem que decidir coletivamente. Os amigos, qual rolê você vai fazer, entendeu? Tem que decidir. Tudo é política, gente, até na decisão ali para qual rolê que você vai na noite, entendeu? Então tem que ser assim, tá? Porque é assim, não tem outro jeito. Todas as decisões que nós tomamos passam pela política, como nós já conversamos sobre isso. Ou seja, fazem política, olha só. Política aqui é entendida como toda decisão que influencia a vida de um coletivo. Então, por exemplo, eu decido passar um conteúdo para vocês da história específico. Vamos falar de história. Eu decido passar lá, a Revolução Francesa, né? E um certo fato que tem ali na Revolução Francesa que não é muito comum passar para vocês. Já é uma decisão política. Eu estou apresentando um outro aspecto para vocês, uma coisa diferente. Então, é uma decisão política já, porque eu estou envolvendo o coletivo. Da mesma forma que vocês, por exemplo, quando está aquela bagunça toda na sala, aí a pessoa decide ali em atrapalhar, continuar conversando, continuar fazendo graça, né? Continuar influenciando ali os meninos ali para bagunça. Isso é política também, tá? Isso também é política, porque você está dentro de um coletivo e você está interferindo ali no funcionamento das decisões desse coletivo. Você está atrapalhando ali, fazendo barulho, cantando, brincando, e o pessoal ali está querendo estudar às vezes, ou querendo, sei lá, fazer outras coisas, enfim, mas ali está atrapalhando, né? Então você está tomando uma decisão política de não se controlar e atrapalhar o coletivo ali, está influenciando, e muitas vezes alguém ali vai na tua bagunça também, vai ser influenciado. Então percebe? Tudo é política, tudo é decisão política, né? Você influencia as pessoas, todo mundo exerce influência sobre as pessoas, não tem jeito, né? Qualquer um pode exercer influência sobre as pessoas, tá bom? Em contextos sociais, existe sempre alguém que fica responsável pelo poder de tomar decisões, que organizarão a vida em sociedade, né? Sempre tem um chefe, né? Um presidente, governador, deputado, senador, todo mundo ali para tomar as decisões, né? Ou é monarquia, é rei, imperador, né? Ditador, tem isso também. Espero que isso não venha para cá, né? Para o Brasil, que já teve muito, aqui a gente não quer mais isso. Mas tem também esses governos autoritários, tem sempre um chefe ou uma equipe que chefia, né? E essas decisões que vão sendo tomadas por governantes atingem a vida de muitas pessoas. Por exemplo, a criação de impostos, a construção de um hospital, o fechamento de escolas, entendeu?
Então tudo isso influencia, né? Se você aumenta a conta de luz para a bandeira da crise hídrica, vai influenciar aí na sua vida, por exemplo, entendeu? Você vai ter que pagar uma luz bem mais cara, né? E não só você. Muitos brasileiros, milhões de brasileiros que dependem desse sistema, né? E aí você vai dificultar, por exemplo, mais ainda a vida das pessoas para pôr comida na mesa. Por quê? Ao invés de elas porem comida na mesa, elas vão usar o dinheiro para pagar a luz. Então, veja a relação. Se você baixa um negócio desse, né? Se você toma uma decisão dessa, você influencia a vida de milhões de pessoas. Porque a política ela é feita de esferas. Você pode fazer política numa pequena esfera entre seus amigos ou numa grande esfera, como num país, você chegar a presidente e tomar várias decisões ali, certas ou erradas, né? O caso agora está mais certo do que errado. Mas, enfim, é isso. Política é isso, tá bom? É você influenciar no coletivo, em pequenas ou grandes esferas, tá? Vamos para o próximo slide. Agora vamos falar de Estado, que é muito importante, ó, Estado. Desse modo, acompanha comigo, ó, o Estado serve para estruturar as decisões que irão influenciar o mundo, o modo de viver juntos em sociedade. É para isso que tem o Estado, o governo federal, né, o governo que rege o Estado aqui, o Brasil, é para poder organizar a sociedade. Reunir a galera ali e organizar todo mundo, porque senão vira bagunça, né? Se não tiver uma organização, né, uma representatividade, vira bagunça, porque cada um faz o que quer, né? E não pode, a sociedade não pode ser dessa maneira. Tem que ter regras, tem que ter leis, né? E nós temos que ter direitos também, né? Não é só deveres não, principalmente direitos nós temos que ter, que já são tirados muitos da gente, né? Então nós temos que ter direitos, deveres, regras, normas, leis, tudo. Normal, é o Estado que vai regulamentar isso. Lembra? Estou falando de Estado Brasil, o Estado com E maiúsculo, não é Estado de São Paulo, Estado da Bahia, Estado de Tocantins, não, é Estado brasileiro, Estado de federação, tá? De governo, tá? O Estado, acompanha aqui, é uma instituição que organiza as vontades de cada um com a vontade do grupo, ele concilia isso, né? Dessa maneira, o Estado existe para organizar a vida pública. Porque lembra, todo mundo não pode fazer o que quiser, então não vai poder também agradar a vontade de todo mundo. Então o Estado tem que mediar isso, né? Tornar o negócio mais inclusivo possível, tá bom? Aí o Estado tem essa continha aqui, não é matemática, mas nós vamos aprender uma continha legal. Olha só, Estado é igual povo, mais território e mais governo, né? Então tem que ter povo para viver num Estado, tem que ter território, que é as terras aqui do Brasil, por exemplo, o Brasil inteiro, e tem que ter governo, né? O Estado é tudo isso, é o povo, a terra e o governo, tudo junto ali, é o Estado, né? Vamos para o próximo slide agora. Vamos ver o especialista, nós temos tendo aula de sociologia, né, gente? Então nós temos que ver um especialista na área, um sociólogo, grande sociólogo, um dos pais fundadores da sociologia, um dos caras que fundaram a sociologia junto com o Emile Durkheim e com o Karl Marx, né? Esse é o Max Weber, né? Vamos ver aqui o que o Max Weber tem a falar sobre o Estado. Na perspectiva do sociólogo Max Weber, o conceito de Estado passa a ser compreendido a partir das seguintes características. Olha só. Estado é uma organização política, territorialmente definida, embasada legalmente por uma Constituição. Olha o que o Weber fala, considerada a lei principal. Então olha o que o Weber introduz já no século XIX. Né? Que o Estado ele precisa de uma Constituição. Ele tem que ter povo, tem que ter território, né? Tem que ter governo, tem que ter um governo, né? E tem que ter uma Constituição também, porque é uma carta máxima, é uma lei máxima que rege todas as condutas dentro do país. Não pode um país não ter isso, senão, volto a dizer, cada um vai fazer o que quer. Como que fica a administração? Tem que ter um procedimento a ser seguido, né? O procedimento é necessário para que a gente não faça muita coisa errada, né? E o Weber propõe isso com uma Constituição. Max Weber fala que um Estado tem que ter uma Constituição também, que nós temos aqui, a nossa Constituição Cidadã de 1988. Né? E vamos continuar aqui. A coordenação do Estado está relacionada ao governo, reconhecido interna e externamente como soberano, e que, portanto, tem a legitimidade para exercer o controle social,
podendo executar o uso da força sobre a qual tem o monopólio. Então Weber, olha, ainda fala isso aqui que é muito interessante, que o governo, o Estado, perdão, ele tem que ser relacionado a um governo reconhecido internamente pela própria população de dentro e a população de fora, externamente, que é a comunidade internacional. Sempre quando, por exemplo, tem um golpe ou uma revolução, a comunidade internacional tem que reconhecer ou não esse governo. Né? Não é só os internos, é os externos também. Né? E aí esse governo ele tem legitimidade para exercer o controle social, né? De várias maneiras, né? Com policiamento, por exemplo. Porque ele pode executar o poder da força, porque ele tem monopólio. Né? O governo, o Estado tem exército, tem polícia, né? Tem vários tipos de polícia, de policiamento, de segurança, de militares. Ou seja, o monopólio da força. Quem é mais forte aqui no Brasil? O Estado. O Estado é que detém. O Estado tem tanque de guerra, avião, submarino, navio, exército, polícia. Então ele detém o monopólio da força bélica, né? Segundo o Max Weber, olha só. Né? E ele pode usar, e usa. Várias vezes na nossa história a gente viu o Estado usando a força, às vezes até contra seus próprios cidadãos. Né? O poder ali da força, que ele tem um monopólio, ele domina. Né? Mandando o exército reprimir as pessoas, matar, né? Polícia, enfim. Acontece isso até hoje. O Estado tem esses grandes problemas até hoje, porque detém o monopólio da força e do uso da força e da violência. E o Weber ele pega nessa questão aqui. Fala que o Estado tem que ter Constituição também. Isso é muito importante. Por isso que nós temos uma Constituição. A maioria dos países tem, né, gente? Acho que todos os países do mundo têm uma Constituição. Os Estados Unidos tem, Inglaterra tem, a França, o Brasil, o México, a Argentina, né? A Anvisa. Opa, a Anvisa não é país, né? Mas ganhou lá o jogo do Brasil e da Argentina, hein? Jogou bem. Mas enfim, é isso, pessoal. Todo lugar tem que ter uma Constituição, tá? Um Estado tem que ter uma Constituição, segundo a ótica do Max Weber aqui. Tá bom? Vamos para o próximo slide. Agora nós vamos ver outro pensador aqui, estudioso, né, sociólogo, que é muito importante para a gente entender a questão do Estado também, que é o Anthony Giddens. Vamos ver o que ele tem a dizer sobre o Estado. Anthony Giddens, sociólogo inglês, define Estado como um mecanismo político composto por instituições governamentais e servidores públicos. Tem funcionários públicos também que trabalham. Tipo, eu, por exemplo, sou servidor público, eu trabalho na escola estadual, eu trabalho para o governo, né? Então, tem servidores públicos também, que dominam um determinado território, cuja autoridade é amparada pela lei e pela capacidade de utilizar a força. Então, veja, o Giddens também pega nesse negócio da força. Né? Não é a força do Star Wars, não, é a força bruta mesmo, violência, tá? Violência, o Estado ele tem a capacidade de utilizar a força, tá? E eu não estou fazendo juízo de valor também, pode ser que use a força para algo necessário, né? Por exemplo, numa guerra, né? Numa ameaça terrorista, alguma coisa, enfim, várias questões que a gente tem aí. Mas, geralmente, por exemplo, aqui no Brasil, né, o Estado usa a força, a violência, né, o monopólio da força de maneira pelo menos questionável. Né? Então a gente vai falando aí ao longo da videoaula, mas também ele pode usar a força para algo necessário, tá bom? E o Giddens ele fala isso também, ele toca na questão da força que o Weber já falou no outro slide. Já por Estado-nação, né, Estado-nação agora é outro termo, Giddens entende que se trata de um tipo específico de Estado, característico do mundo moderno, não tem no mundo antigo, é mundo moderno mesmo, a partir das grandes navegações, idade moderna, idade contemporânea, é desse mundo aí, é o Estado-nação, que é um tipo específico de Estado, característico do mundo moderno, no qual um governo tem poder soberano, dentro de uma área territorial definida, e a massa da população é formada por cidadãos que estão cientes de serem parte de uma única nação. Antigamente, né, os impérios eles iam se estendendo, né? Por exemplo, Império Romano, tinha ali a sede, né, Roma, né, que o pessoal tinha uma cultura ali mais característica, mas eles iam se expandindo, conquistando novas áreas, né, sem pedir licença, com guerras, né, à força,
desrespeitando a soberania dos outros locais. E aí aglutinava, né? E aí fazia um império, uma mistureba danada, cheio de povos, né? Ali, porque ia aglutinando. E aí os impérios iam caindo, né? Porque os povos iam se juntando, né? Formando seus estados-nações, né? Seus povos ali, seus governos, e derrubavam o império, ia se desfacelando. Né? Isso aconteceu até no século XIX, né, gente? Império inglês, Império Britânico, né? Império francês, tem um monte de coisa. Portugal teve colônia na África até a década de 80, 1980, entendeu? Então isso ainda é recente para a história, essas questões. E aí os estados eles vão se juntando, né? As populações nativas vão se juntando, formam um estado-nação que une eles, né? Porque eles têm em comum ali, geralmente a língua, cultura, modo de vestir, modo de viver, modo de produção, como eles produzem as coisas, enfim, tudo. Eles se unem ali e aí formam um Estado-nação, que é diferente da questão do Estado. O Estado-nação é quando é uma visão da sociologia, né, e das ciências humanas que aponta a união de um povo dentro de um território por algo que mantém ele unido ali, além de só morar no território, mas a cultura, a política, a língua, tudo. Eles formam um Estado-nação. O Estado também se transforma em conceito de nação. Né? A nossa nação brasileira, por exemplo, né? Somos todos unidos enquanto somos brasileiros. Por sermos brasileiros, temos muita coisa em comum. Então nós somos um Estado-nação, um Estado unido. Apesar do Brasil ter muitas diferenças culturais. Não sei se é um bom exemplo para usar aqui na questão de Estado-nação. Né? Talvez outro país mais homogêneo, sim. Mas eu quero que vocês entendam dessa maneira. Um Estado-nação é a população ali unida, né, pela língua, pelo modo de produção, pela cultura, pelo modo de vestir, pela rua, pela música, né, que ouve, pelas comidas que come, né, pelos costumes ali. Né, e aí estão dentro de um território juntos e tem um Estado-nação ali, uma nação, um povo ali em comum vivendo. Tá bom? E é isso que o Giddens traz pra gente, né? Pra gente entender um pouquinho dessa questão. Nós vimos o Weber e agora um sociólogo inglês, Anthony Giddens, que é mais contemporâneo também, bem mais novo que o Weber, né? Mas vamos pro próximo slide agora. Estado é o mesmo que governo? Vamos ver entender essa diferença. A função do governo é de administrar o Estado. Então não é a mesma coisa. Sendo que essas administrações podem mudar de tempos em tempos. Também existem diferentes formas de governo. Já o Estado é composto pelo governo e por outras instituições. É permanente e pode ser unitário, quando existe um único poder controlando todo o território de uma nação. É mais difícil de ser encontrado, pois costuma-se ter descentralização de poder na maioria dos países. Então, o que ele está dizendo aqui? Que o Estado é diferente do governo. O Estado é soberano e forever, vai existir para sempre. O governo ele pode mudar. Vai trocando, pode ser uma democracia, pode ser uma ditadura, pode ser um semipresidencialismo, pode ser uma monarquia constitucional, uma monarquia parlamentarista, pode ser uma ditadura militar, pode ser um império, né? Pode ser um principado, né? Pode ser um monte de coisa, gente. Os governos podem ser diversos, não é um federalismo, pode ser qualquer coisa, entendeu? Desde que o país é que vai determinar ali a forma de governo. O Estado é para sempre, é soberano, é o território com a população e com o governo. Agora o governo vai depender de cada país que ele vai escolher ali. E aí, isso pode ser, os governos, né? Já o Estado é composto pelo governo e por outras instituições. É permanente e pode ser, aí é a questão do Estado, ele pode ser unitário, né, quando existe um único poder controlando, que é o caso das ditaduras, dos governos mais autoritários, né, monarquia, absolutista, é um poder só controlando. Pode ser uma federação, né, que é um acordo, uma união entre diferentes territórios que formam um Estado, que é soberano, né, como é aqui no Brasil, um governo federativo, uma federação aqui no Brasil. Tem um presidente, tem um governo executivo, mas só que tem vários estados que têm uma certa autonomia e soberania também. Que aí o pessoal tem que dialogar, não é só o presidente mandou, tem que fazer. Não, nada disso. Tá? O presidente não é rei, não é ditador, não é nada disso. O presidente é um servidor público que está ali para representar a esfera executiva. Tá? E ele tem que dialogar
com o legislativo, com o judiciário e com o pessoal que está abaixo dele no executivo também. São os governadores, os prefeitos, né? Então, o presidente jamais vai fazer o que quer, né? Tem que ter o diálogo, né? E o cara que tenta ir por essas vias certamente será derrubado uma hora, né? Porque a democracia não tolera essa questão autoritária, tá bom? Essa é a federação que a gente viu, tá? O unitário é quando é um poder só, é mais uma ditadura, uma centralização de poder. Depois a federação, que é os estados, ali igual ao Brasil, 27 estados, que devem ali resposta à União, ao executivo, ao presidente, mas que também o presidente deve respostas para eles, então um diálogo mútuo ali, entendeu? Uma coisa que tem um controle superior, mas tem a autonomia dos outros estados. E também tem as confederações, né? Que quando estados independentes se unem, mas sem abrir a mão da sua soberania, né? Por exemplo, um estado é independente, o outro também, né? Dois países ali, né, são independentes, e aí eles se unem e formam uma confederação, tipo um bloquinho ali, né? Eles têm a sua soberania, cada um manda ali no seu território, mas eles estão juntos ali, economicamente, na parceria, né? Ali são do lado do território, às vezes então fazem ali um esquema de parceria para poder brigar mais facilmente com os gigantes no mundo, né? Para poder ficar mais forte, né? É para isso que a gente faz parceria, né? E é chamado de confederação, tá bom? E vamos para o próximo slide. E agora vamos resumir. Podemos resumir 4 formas de governo. Vamos falar de 4 forminhas de governo aqui, muito importantes, né? Que a gente viu ali no outro slide que Estado é diferente de governo. Estado é para sempre, é o território ali com a população e com o governo. Agora, o governo é o que vai administrar o Estado ali, a partezinha que vai administrar o Estado e a vida da população. E aí ele pode variar, né? Pode ter N tipos de governo, vários tipos de governo. E aí nós vamos resumir 4 formas de governo agora. Esses 4 tipos condensam as formas de governar em categorias, né? Dizendo respeito ao modo como se relacionam os governantes, o poder e os governados, né? São eles formas de governo democráticas, né? Que é o que a gente tem aqui, por exemplo, eu coloquei a primeira-ministra, né, da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, é uma democracia, o país, então a gente pode simbolizar como um exemplo, né? É uma forma de governo democrática, tá? Onde o povo participa mais da elaboração das leis e das decisões, através de seus representantes, tá? Tem as formas de governo republicanas, também, que a nossa, por exemplo, é uma forma de governo republicano, dos Estados Unidos também né? E nós temos vários presidentes aqui do Brasil, vocês estão vendo aqui, José Sarney, Itamar Franco, Lula, Temer, Dilma, Collor, Fernando Henrique, Bolsonaro, todo mundo é presidente, sempre elege um presidente, né? Que fazem parte da república, né? Uma república é um sistema de governo, né, que tem o presidente, o Congresso, né, os ministérios também, né, a parte judiciária, né, e aí ela foi se construindo ao longo do tempo, a partir depois do governo do Dom Pedro II, né, gente? O Pedro II governou até o final do século XIX, né, e sofreu um golpe de Estado, e aí introduziram o sistema da república aqui, né, que é formado por isso, pelos republicanos, que querem discussões em voto, congresso, plenário, presidentes, né, então é outra vibe, né? E aí nós temos também as formas de governo autoritárias aqui, né? Por exemplo, eu pus um faraó aqui para vocês verem, né? É uma forma de governo autoritária. Isso é mais antigo, né, gente? Não existe mais faraó. Né? Para a gente relembrar como que uma forma de governo pode ser autoritária, né? E religiosa também, né? Porque o faraó é um autoritarismo religioso. Ele era um enviado de Deus e tinha o direito de mandar em tudo ali, né? É parecido um pouco com a questão ali dos governos autoritários do Talibã também no Afeganistão, né? São governos que são atestados pela religião, né? Pelo islamismo, né? Com a distorção da filosofia islâmica, né? E aí os governos atestam o autoritarismo dele através da religião,
né? Então são governos autoritários. Geralmente eles se unem ali com a religião. É muito difícil um governo autoritário ser mais disperso da religião, né? Liberto da religião, né? Exceto, por exemplo, os governos de esquerda que foram autoritários, né? Por exemplo, a União Soviética, né? Que não permitia religiões ali, enfim, tem as suas variações. Mas a maioria, né, durante a história, sempre foi, os governos autoritários sempre foram parceiros ali da religião, como o Faraó, né, o Talibã, tá? Né? Enfim. E nós temos as formas de governo monárquicas também, né, que são dos reis, dos monarcas, que aí é outra coisa, né, a nobreza, e também às vezes se aliam com a religião, né, porque são autoritários de certa forma. E aí vem com a questão da nobreza, né, dos reis, rainhas, príncipes, princesas, enfim, aí é outro tipo de governo que é baseado na linhagem, né, na forma hereditária, vai passando de pai para filho, né. Infelizmente, alguns políticos aqui brasileiros que vivem no republicanismo ainda querem continuar essa tradição, né, de se passar o poder de pai para filho, né? Mas isso é uma tradição monárquica que não deve ser mais repetida e tolerada atualmente, né? Porque nada é hereditário, né, gente, na sociedade. Cada um tem o direito de exercer a sua função e participar da construção, independente de que seja filho de quem quer que seja. Você é filho do seu pai e pronto, e você deve participar da política ativamente, da sociedade, da elaboração das leis, das diretrizes de maneira equitativa, igualitária, né? Não interessa se você é filho de um pai influente, né? Ou se você é filho de um pai menos influente, isso não tem nada a ver. Mas infelizmente aqui ainda se tem essa questão, né, de passar o poder de pai para filho. Mas é uma exclusividade da monarquia. Então nós vimos aqui as formas de governo democráticas, republicanas, autoritárias e monárquicas, né? Então tem mais formas de governo ainda, muito mais. Mas nós vamos ver aqui as que são mais presentes aí na nossa história, tá bom? Vamos para o próximo slide agora, que nós ainda temos algumas coisinhas para ver. Essa aula vai ser um pouquinho longa, hein, gente? Mas agora, ó, fundamentos do Estado. Vamos entender isso aqui. Para compreender o conceito de Estado, é também necessário compreender alguns outros conceitos. Nação, lembra que a gente falou de Estado-nação? Então vamos descobrir o que é nação. Nação é um povo com características comuns, tá? É uma nação, é uno, é características comuns ali. Por exemplo, língua, que eu falei, tradições, são os costumes, a cultura, crenças, a religiosidade. Então tudo isso une uma nação, né? O que é comum ali a ela. País, vamos diferenciar país agora. O que é um país? País é o território sob a soberania de um Estado. Ou seja, que está ali dentro da soberania do Estado. O país é o território. Lembra que o Estado é o povo mais o território e mais o governo? Então, o país é o território ali. É o Brasil aqui, por exemplo, é o território brasileiro. Governos. Governos. O que são governos? São instituições que exercem a autoridade e a administração no comando do Estado. Governo é aquilo que gere, que administra o Estado, né? O Estado tem povo e tem território, e o governo tem que administrar isso ali, tá bom? É isso. Vamos para o próximo slide. Agora vamos falar de Estado e Constituição. O que é isso? A Constituição é o conjunto de leis fundamentais que organizam e regem o funcionamento de um país. Lembra que o Weber falou que tem que ter Constituição? Então a Constituição é isso, e a nossa Constituição cidadã é essa aqui, de 1988. Apresenta o aparato jurídico de um Estado e estabelece os seus elementos constituintes, território, povo e soberania. Dessa forma, cria-se leis que regularão todas as relações sociais e organiza os princípios do governo. Então a Constituição é para tornar as coisas mais fáceis, procedimentais, para todo mundo seguir ali uma mesma base praticamente, para não dar errado, todo mundo se respeitar. O que eu falei? Que o Estado, o governo, né, ele tem que administrar ali o território e a população. E ele tem que mediar os conflitos da população, né? Tem que deixar tudo mais inclusivo possível para as pessoas, né? E com isso ele vai ter para isso ele vai ter a ajuda da Constituição, que vai determinar o que ele vai fazer, tipo um manual ali de como viver no país, é a Constituição, tá? E além de estabelecer os princípios democráticos, né,
esse documento limita o poder dos governantes, né? Ele divide os poderes. O documento é tão importante, a Constituição é tão importante, gente, que barra os governantes também de tomarem o poder, por exemplo, de fazer o que eles querem, né? Ele limita esses poderes, né? E aí divide em poder executivo, legislativo e judiciário, que é o presidente, governador e prefeito no executivo, né? Senador, deputados, vereadores, né? No legislativo, e os juízes, magistrados, ministros do STF, né? No judiciário. Entendeu? Então cada um tem sua função. Nenhum pode ter mais poder que o outro em relação ao, se for fazer um autoritarismo. Não, tem que dialogar ali entre eles, entendeu? E aí a Constituição reúne os fundamentos dos direitos e da cidadania, tá? Todos os nossos direitos estão lá também. Então é muito importante, porque se não estiver escrito, né, e legitimado no país, né, a gente não tem a garantia desses direitos. Aí o seu patrão, por exemplo, pode chegar e fazer o que quiser com você, porque não tem uma Constituição, não tem uma carta, não tem uma lei, ele pode chegar e pode, sei lá, se for contratado para vender sapato, ele pode mandar você carregar 500 quilos de pedra no dia, se ele quiser. Com a Constituição e com as leis, não. Aí não pode, aí tem que seguir as leis, as constituições, porque senão é denunciado, é multado, é preso, né? Então, é isso, tá? Então a Constituição serve para isso, para ajudar a gente, é um manual de instruções e como a gente deve se portar aqui na sociedade. Né? Afinal, nós não estamos sozinhos no mundo, nós temos várias pessoas ao nosso redor, vivendo com a gente, inclusive. Tá bom? Vamos para o próximo slide. Quais são os fundamentos do Estado brasileiro? Vamos lá. O Estado brasileiro, segundo o artigo 1º, tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e ao pluralismo político. Então, olha isso, a Constituição ela é muito mais inclusiva, né? Porque o artigo 1º, né, ela atesta que o Estado tem que ser assim, né? Tem como fundamentos tudo isso aqui, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho, enfim. Soberania, o que que é? É um fundamento do próprio conceito de Estado. O Estado tem que ser soberano. Lembra que os sociólogos falam que o Estado tem que ser soberano, reconhecido interna e externamente. Então a soberania é ali a soberania do Estado. O Estado é independente, é autônomo do resto do mundo. Tá? Não quer dizer que ele não tem que seguir regras, mas ninguém pode chegar e invadir o país dele, né? Como alguns países, por exemplo, fazem aí no mundo contemporâneo. Né? O Tio Sam faz muito, por exemplo. Mas não pode chegar e invadir o país dos outros, desrespeitando a soberania, né? Bom, vamos lá. O que é cidadania? Define os participantes da vida do Estado num sentido mais amplo entre aqueles que têm os direitos civis, políticos e sociais. Cidadania ali é a arte de você ser cidadão, é o processo de você ser cidadão, viver em sociedade, contribuir, ajudar, né? Então é isso. Dignidade da pessoa humana, o que é isso? É um valor supremo que atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais dos seres humanos, desde o direito à vida. Então você tem direito à vida, à educação, à comida, moradia, roupa, agasalho, não pode sair pelado por aí. Tem direito a tudo isso, a dignidade humana está envolvendo tudo isso. Comer, se vestir, se alimentar, dormir bem, ter educação, isso é dignidade humana, ter um trabalho, né? Praticar um esporte, isso tudo é dignidade humana, entendeu? Aí tem o parágrafo único da Constituição, que está dizendo o seguinte, ó, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Né? Então, o poder emana do povo. Por que ele fala aqui de representantes eleitos ou diretamente? Porque a gente pode votar e eleger representantes para nos representarem lá no governo, né? Ou também nós podemos fazer sem estar lá. Né? Você pode, por exemplo... ir para uma associação de bairro, uma associação que cuida de um órgão, de um patrimônio público, enfim, você não precisa também se candidatar para exercer o seu poder, você também pode fazer isso através de outros meios, né? Fazer um trabalho social, fazer um trabalho assistencialista, enfim, qualquer coisa. Então isso também é exercer o seu poder, né? Modificar coisas na sociedade, né? Que você tem o poder para fazer isso. Tanto se você quiser apenas pelo representante ali, como por você, né, ali no seu dia a dia.
E lembrando que você também pode se candidatar, né? Então pode ser indiretamente pelo representante, pode ser diretamente também por você. Já, às vezes você faz o trabalho social já há muito tempo, ajuda um bairro, uma cidade, enfim, aí você se candidata a vereador, a prefeito, a deputado e pode continuar representando ainda mais diretamente tanto você quanto as pessoas ali que você está, o seu grupo ali, você faz parte, né? Então é isso, tá? Vamos para o próximo slide. Quais são os objetivos do Estado brasileiro? A Constituição Federal de 1988 descreve em seu artigo 3º os objetivos fundamentais que constituem a República Federativa do Brasil. 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Olha isso. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. É muito vago também, né, gente? Percebam isso, né? Eu acho que essa Constituição ela deveria ser um pouco mais incisiva, né? Determinar também o que quer dizer desenvolvimento nacional, o que é desenvolvimento nacional, porque fica muito aberto, né, gente? Mas o que é desenvolvimento nacional? O que é uma sociedade livre, justa e solidária? Porque a gente tem vários conceitos também. Tem várias pessoas que pensam diferente, então acho que deveria ser mais direto. Mas, veja bem, já é um bom começo. 2 aqui, garantir o desenvolvimento nacional. 3, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, isso é muito importante. Erradicar a pobreza, erradicar é acabar, não tem que ter mais pobreza. Infelizmente a gente vai numa contramão, inclusive atualmente, né? A pobreza está aumentando por conta da má administração governamental e da pandemia de Covid-19, né? A gente está indo na contramão, mas o objetivo do Estado é erradicar a pobreza. E 4, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, qualquer outra forma de discriminação. Então, é proibido também discriminar as pessoas, não se pode. Entendeu? O Estado não atesta isso. A Constituição não atesta isso. A Constituição propõe a construção de um país para o bem de todos, sem preconceito de origem, etnia, raça, sexo, cor, idade, nada. Tá? Então todos são ali iguais perante a lei. Mas a gente sabe que não é assim. Infelizmente, o que está no papel é uma coisa, o que acontece na prática. Bom, vamos para o próximo slide agora, né? E vamos entender aqui que cidadania é a prática dos direitos e dos deveres de um indivíduo, uma pessoa, tá? Em um Estado regido por uma Constituição. Então, veja tudo isso. A cidadania é a prática dos direitos e dos deveres, tá? Os dois. De um indivíduo, né? Uma pessoa que vive em sociedade, né? Que está ali em um Estado, né? Que lembra, é o corpo todo, governo, população e território, né? Que está ali no meio disso, está dentro disso, regido por uma Constituição, que é o que a gente acabou de ver. A Carta Suprema do país, o manual de instruções de como se viver em sociedade aqui dentro. É a Constituição, é a nossa Constituição. Os direitos e os deveres de um cidadão devem andar sempre juntos. Um está relacionado ao outro. Uma vez que o direito de um cidadão implica necessariamente uma obrigação de outro cidadão. Então o meu direito ele tem que também preservar o seu direito. Eu não posso sair aí batendo, cuspindo, xingando em todo mundo sem esperar uma consequência. Né? Tá bom, eu posso ter o direito de fazer isso, mas eu vou ter que ter o direito, eu também vou ter que ter a obrigação de arcar com as consequências, porque eu estou interferindo no direito do outro. Então o direito e o dever tem que andar em conjunto. Você não pode exercer o seu direito prejudicando o outro, entendeu? E obviamente que cada caso é um caso, né, gente? Nós temos que ver também qual que é a real motivação por trás disso, né? Nós temos que ler as entrelinhas também, né? Não é só bater o martelo. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo. Vocês não podem sair. Você tem o direito de não usar máscara. Só que você não pode sair sem máscara, poxa. Tá? Porque você está interferindo no direito do outro. Durante a pandemia, obviamente, né? Nós estamos falando. Você tem que pôr essa sua máscara, porque senão você pode transmitir vírus para o outro. Aí você tem o direito lá, bonitão, o direito de não usar máscara, mas tem o direito de passar vírus e matar outra pessoa? Não, isso você não tem o direito. Então, tá vendo como tem que estar relacionado? Não adianta você simplesmente fazer o que te dá na telha, você tem que também ver o que o outro está ali, a necessidade do outro. Então tem que combinar, tem que ser ali na medida, né? Tem que ter o seu direito, mas também não pode tirar o direito do outro, entendeu? E é saudável, é assim que deve ser as coisas, tá? E aí os direitos civis, vamos diferenciar aqui, direitos civis, direitos políticos e direitos sociais.
Direitos civis são as liberdades, né, que a gente tem de ir e vir, de comprar, de vender, enfim. Direitos políticos é a participação, de votar, de se candidatar. E direitos sociais, as condições de dignidade, saúde, direito à educação, saúde, né, moradia, comida. Então esses são os direitos sociais, tá, que são condições de dignidade. Lembra que a gente falou que a Constituição preza pela dignidade, a vida digna humana? Então é tudo isso aqui, ter comida, ter moradia, ter roupa para vestir, ter escola para estudar, ter trabalho para trabalhar, tudo isso. Ter lazer, tá? Então é isso. Vamos para o próximo slide agora, para a gente ver se a gente consegue finalizar, hein? Vamos lá, vamos lá. A presença do Estado em nosso cotidiano, tá? Vamos lá. Como vimos, o Estado tem a função de garantir e preservar a dignidade humana, já falamos disso bastante. Dessa forma, esta função é atribuída aos serviços públicos. O serviço público é muito importante, porque é a garantia que a gente tem de realização de uma necessidade nossa. O Estado está garantindo. Por isso que privatizar, gente, não é o caminho. Privatizar não é bom, porque aí vai ficar na mão do empresário, de uma pessoa particular que não tem nenhum tipo de conhecimento relacionado ao social que as pessoas do governo têm, que os funcionários públicos têm, né? E que são atestados pela Constituição. Então privatizar é ruim por causa disso, porque aí você tira da responsabilidade do Estado e joga na responsabilidade da iniciativa privada. E quem vai garantir que a iniciativa privada vai realizar as coisas de maneira correta? O Estado. Mas o Estado sempre fiscaliza certinho, regulamenta certinho as coisas, tudo é pego no crivo dele? A gente sabe que não, né? E muitos empresários e particulares aí cometem atrocidades com seus trabalhadores todos os dias, e clientes e tudo mais. Então, por isso que é melhor as coisas ficarem no Estado, porque aí vai ter algum jeito ali de reclamar mais fácil. Agora, quando é do particular, aí não tem jeito, porque é do particular. Você vai fazer o quê? Até você denunciar esse processo correr, vai ser muito mais difícil do que se, por exemplo, já estivesse dentro do Estado, tá? E aí nós temos o quê? O serviço público. Temos educação, escolas, universidades, creches, saúde, hospitais, UBS, campanhas de vacinação, né, os postinhos, tudo isso é direito nosso, é constitucional. Educação, escola pública, universidade pública, creche, tá? Moradia, auxílio moradia, abrigos, né? Inclusive nós temos que ter ações mais voltadas diretamente para essas populações mais vulneráveis em tempo de pandemia, relacionadas à saúde, à educação, à moradia principalmente. Por isso tem os projetos de despejo zero. Você não pode despejar as pessoas na pandemia, porque como é que você vai despejar uma pessoa de uma casa de aluguel que você tem se ela não pagar, sendo que nós estamos numa pandemia, desemprego, fome gigantescos. Então não tem como. Então tem que ter essas incisões também, tá? E as pessoas têm que ter o direito a ter uma moradia, um auxílio, um abrigo, saneamento básico, que é tratamento de água e esgoto, que ninguém pode ficar bebendo água suja, vivendo com esgoto na frente de casa. Segurança, que é o policiamento, o exército, se alguém vier atacar a gente, né? Se a gente precisar de uma assistência no dia a dia, né? Que estiver passando por um crime de violência, tem que ter um policiamento ali para te garantir a segurança. E aí, quando esses serviços são sucateados, não há garantia do bem comum. Então percebe como que é a estratégia, gente? Muitas vezes o governo ele é permeado por pessoas que não têm um compromisso com a sociedade, não têm um compromisso com a população. E aí eles sucateiam o bem público, por exemplo, um hospital lá. Ele vai lá e sucateia o hospital. O que é sucatear? É não mandar verba, é desviar verba, é não pagar direitos funcionários, atrasar salário, não mandar equipamento, é tudo isso, não investir no local. Aí fica sucateado, fica parecendo uma lata velha, fica uma coisa horrível. Você vai às vezes num postinho tudo quebrado e reclama, o governo aqui não sei o quê. E pois é um projeto. O candidato que está lá, que foi eleito, que é uma pessoa suspeita e duvidosa, para não falar outras coisas, né? E vai lá e sucateia o negócio, né? Não investe, né? Quebra o negócio todo e aí depois vem com aquele papinho que é melhor vender, né? Privatizar do que
porque o negócio no público ali, no serviço público, só dá gasto, só dá despesa, né, só dá problema, não funciona direito. Mas espera aí, não funciona direito porque não há investimento, porque eles sucateiam esses equipamentos, porque é tudo um projeto, gente, não é nada por acaso, ele não sucateia por acaso. Não é porque, só vou sucatear porque acho que devo. Não, é tudo um projeto, tá? É um projeto para quê? Deixar os órgãos públicos sucateados e enfiar cada vez mais as privatizações na gente, né? Vender todos os nossos bens para iniciativa privada. Só que aí quando vender tudo, a gente não vai ter mais nada, né? E aí vai ter que conversar com a iniciativa privada. E o diálogo é bem difícil, tá? Porque quando envolve dinheiro e lucro privado, o diálogo fica muito mais difícil e muito mais entroncado, tá? Então, não é a solução privatizar. Quem vende essa ideia tá por fora, porque o negócio fica ruim, sucateado e com mau funcionamento devido à falta de investimento, porque o governo faz isso como forma de projeto, tá? Para sucatear mesmo, para deixar quebrado mesmo, para a população reclamar e ele pegar e vender tudo para iniciativa privada. Aí foi-se, por exemplo, os nossos Correios, né? Os nossos Correios já se foram, né? Agora nós não temos mais, nós vamos ter só a iniciativa privada cuidando das nossas encomendas, tá bom? Então é isso, não é a solução privatizar. Os nossos direitos, eles estão no serviço público, tá? No atendimento público, nas empresas públicas, que é o melhor caminho, tá? Tudo que é público, gente, é muito melhor, porque você não tem que pagar nada, você já pagou. O que é particular, gente, não é inteligente, porque você já paga seus impostos, e aí você tem que pagar para a iniciativa privada novamente. Não é inteligente, é muito melhor você ter um público, que aí você paga os seus impostos, custeia o serviço público e você usa ele sem ter que pagar um adicional. Isso é óbvio, né, gente? Chega a ser até matemático, né? Nós estamos aqui numa aula de humanas, mas olha, quem disse que nós não estamos falando de lógica, né? Isso é lógico, tá bom? Então é isso, tá? Valorizem o serviço público, tá bom? E entendam que isso é um direito de vocês, de todos nós. Tudo tem que funcionar direitinho lá e a gente tem que cobrar. Não é deixar sucatear e mandar vender depois, não. Essa não é a solução, tá bom? E a gente tem que ter educação, saúde, moradia, saneamento básico, segurança, tudo isso é garantido pela Constituição e é obrigação do Estado nos fornecer. O governo do Estado tem que fornecer tudo isso aí, que está dentro da Constituição, inclusive. E o que a gente tem que fazer? Cobrar, brigar, ir para a rua, né? Fazer oposição, é isso que a gente tem que fazer, para o negócio funcionar, tá bom? É isso, muito obrigado. Vamos para o próximo slide aqui e é isso, pessoal, vamos finalizar a aula. Acabou a aula longa, né? Mas a gente entendeu muitos conceitos importantes. Só de entender como funciona o Estado já é uma grande coisa, porque a gente tem que entender, sim, como funciona o nosso Estado, nosso país, tá? Nossa nação, nosso povo, como que trabalha as coisas aqui dentro, porque a gente mora aqui. Quanto mais a gente aprender, outra coisa que é muito lógica também, né, gente? A gente mora aqui. Então, quanto mais a gente aprender sobre o lugar que a gente mora, melhor a gente vai viver. A gente vai ficar mais esperto, né? Não vai ser enganado facilmente, vai saber dos nossos direitos, dos nossos deveres. Isso é muito importante, né? É isso realmente que a gente tem que buscar, tá bom? Obrigado, use máscara, siga os protocolos, não se descuide que a pandemia não acabou ainda. Tchau, boa semana, tchau!